Lembrar o beijo que nele deixamos ficar, e ao ver os meus lábios choro ao recordar que depois partiste pra não mais voltar. Guardo o lencinho branco que esqueceste. Isso, Dalva de Oliveira, na versão de Malgeri Neto, Lencinho Querido. Fica pra amanhã, Dalvinha de Oliveira. Que peninho, que tá esgotado. Mas vai um abraço mais uma vez, um abraço a Nailson Guedes, lá na comunidade Sumaúma, Careiro Castanho, que aniversaria hoje. Com a alegria da esposa Sol Araújo, cercado de amigos, de familiares e amigos. Tem muitos amigos do Nailson, faz aniversário neste dia, este rapaz. Grande abraço, Nailson, grande abraço, parabéns pela data. Bom dia, um abraço a Ramiro Gonçalves de Araújo, 21 de setembro, virginiano, prefeito eleito do Careiro da Vaz, um grande abraço. O tempo está esgotado, Itamar. 5h39, que peninha. Olha, amigos, final deste espetáculo começado exatamente às 4 da matina com o Aquarino e Itamar Jardina. Estupendo, seu lado. O talento faz a diferença. Lá na estação Amplitude Modulada, esse eminente técnico, é claro, um técnico brilhante, o Favo de Mel, esse mel de abelha de criatura. Como é o nome dele? É o Arinho do Carlinho Luiz. Ele é nosso irmão. Olha, nosso irmão em Cristo Jesus Nazareno. Transmissores com Diogo Afonso Antônio Francisco na área do DI, onde está a instrumentação da radiodifusora. E você está aí, prezado amigo, a quem desejamos agradecer por sua muito honrosa audiência, sua muito honrosa e rica presença nesta plateia iluminada e crescente só de amigos da madrugada, estimando para o amigo uma quinta-feira muito feliz sob todos os pontos de vista. E aqui nos cabe acrescentar, nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo, e Nossa Senhora Aparecida. Bom dia, amigos, e até mais ver com a graça de Deus. Bom dia. Difusora mais. Muito mais músicas. Difusora. Os destaques desta edição. Justiça Federal autoriza a retomada das obras de recuperação da BR-319. Esquenta o clima político. Marcos Rota confirma a saída do PMDB para se filiar ao PSDB. Enchente causou prejuízo de 130 bilhões à produção agrícola do estado. Eletrobras vai reduzir em 50% seu quadro de funcionários. 2 ministros votam por manter delação da JBS e Fachin como relator. Julgamento será retomado nesta quinta-feira. Planalto mapeia cargos de PSB e PSD para retaliar quem votou contra a reforma. Chefe dos bombeiros diz que incêndio em Portugal teve mão criminosa. Futebol feminino. Flamengo eliminado. Iranduba é semifinalista do Brasileiro. Justiça com as próprias mãos. No Zumbi, após assalto, o bandido é espancado até a morte. O Jornal da Manhã começa agora. 5h47. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável com chuva e temperatura de 24 graus. A máxima será de 32 graus Celsius. O Climatempo já previa 13 milímetros de precipitação pluviométrica para esta quinta-feira. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que choveu forte agora de madrugada, capaz de gerar granizo e rajada de vento com força destrutiva. A velocidade do vento nesta madrugada chegou a 15 km/h. Hoje é quinta-feira, 22 de junho, é o 73º, estamos chegando aos 173 dias do ano. Faltam 192 para acabar 2017. É dia de São Paulino de Nola. É também o dia do orquidófilo e o dia do aeroviário. Rio Negro desce mais 3 centímetros. Seu nível ontem em relação ao mar estava em 28,72 metros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, apesar do mau tempo. O que aconteceu nessa data? 1633. A Congregação para a Doutrina da Fé em Roma força Galileu Galilei a renegar sua ideia de que o Sol e não a Terra é o centro do universo. 1661 é fundada a cidade de Santarém, no estado do Pará, pelo jesuíta Felipe Bettendorf. Em 1874 é inaugurado o telégrafo submarino ligando o Brasil
Rio de Janeiro, a Europa. 1916, Harvey Spencer Lewis anunciou publicamente a transmutação de zinco em ouro durante uma demonstração clássica de princípios alquímicos na cidade de Nova York. Em 1941, Adolf Hitler ordena a invasão da União Soviética sem declaração formal de guerra. 1945, Segunda Guerra Mundial, fim da Batalha de Okinawa. 2012, o presidente paraguaio Fernando Lugo sofre impeachment e deixa o cargo. Federico Franco assumiu o seu lugar. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Cerca de 150 trabalhadores da empresa Aviação São Pedro, que operam 8 linhas de ônibus, contrariaram decisão do Tribunal Regional do Trabalho e ficaram parados desde as 15 horas de ontem em frente à garagem da empresa na Rua do Bombeamento, na Vila Marinho. As linhas que ficaram sem rodar foram 121, 122, 123, 124, 127, 128, 013 e 036. Segundo os rodoviários, a manifestação foi motivada pela demissão de um funcionário, além de salários atrasados. Alberto Pellegrini, bom dia. Como é que está o transporte coletivo nesse início de manhã em Manaus? Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo operando de maneira tranquila nas principais garagens. Nós já passamos na garagem da União Cascavel, fica bem vizinho aqui ao Instituto Médico Legal, e também na garagem da Global, que fica próximo ao pronto-socorro João Lúcio. Movimentação tranquila nessas duas garagens. Paulo conversava com outros profissionais rodoviários, as outras empresas também operando normal nesse momento. E a São Pedro, ontem houve essa paralisação e alguma informação nesta manhã, Pellegrini? Pois é, Paulo, São Pedro parou ontem, né, como você colocou bem aí, devido à demissão de um funcionário. Paulo, essa empresa que atende principalmente a zona oeste da cidade, a Compensa, a Vila da Prata e bairros adjacentes, ficaram ontem prejudicadas com o transporte coletivo. Mas agora, nessa madrugada, tá tudo tranquilo. O Sindicato dos Rodoviários tinha programado para ontem à noite uma Assembleia Geral e alguma informação, Pellegrini? Até o presente momento, não, Paulo. Estou tentando contato até o final da nossa edição. Nós vamos sim trazer essas informações dessa Assembleia que houve ontem lá no Sindicato dos Rodoviários, ali próximo ao cemitério São João Batista. De anteontem para ontem, a cidade viveu horas de violência. E já da noite passada até esta madrugada, o pessoal do IML teve menos trabalho, não é, Pellegrini? Sim, Paulo, pouco trabalho, apenas um registro aí de morte por violência durante a noite e madrugada. Um bandido, após um assalto, mais uma vez foi agarrado pela população. E o que aconteceu, Pellegrini? A justiça com as próprias mãos, Paulo. A população pegou o bandido e acabou matando por espancamento. Tudo aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, era noite de ontem, Paulo. Esse homem era acostumado a praticar roubos na área. A população vinha, chegava um, batia, chegava outro, batia, chegava outro, batia de novo, e ele apanhou tanto que acabou não resistindo. Alberto Pellegrini, aquele pessoal daquela chacina que aconteceu em Manaus, vai a julgamento, não é? Pois é, tá chegando a hora, né, Paulo? Depois de tanta morte, depois de tanta repercussão em relação a toda aquela movimentação, Paulo, que ganhou aí as páginas do Brasil inteiro, agora vai chegar aí a hora do julgamento. Alberto Pellegrini, os prontos-socorros da cidade nesta madrugada. Pois é, Paulo, tranquilidade também, né? Com essa chuva, com a temperatura mais amena, a tranquilidade tomou conta aí dos pronto-socorros da cidade. Pra você ter uma ideia, Paulo, o pronto-socorro Platão Araújo, que sempre tem muitas ocorrências, teve apenas um registro durante a noite e madrugada. Como dissemos ainda há pouco aqui na abertura do jornal, na previsão do tempo, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais falou da chuva forte que ainda persiste na cidade, agora com menos intensidade, e que era capaz de gerar granizo. Pode ter acontecido agora que a rajada de vento foi forte, e isso foi. Os ventos agora de madrugada, Pellegrini, chegaram a 15 km/h.
Pois é, deu para perceber, Paulo, nós que estamos aí dirigindo a nossa viatura do Jornal da Manhã, a nossa unidade externa, Paulo, já percebemos muitos carros, principalmente também motoqueiros parados em postos de gasolina. Eu também dei uma paradinha lá na Camapuã. Paulo, Camapuã ficou completamente alagada ali próximo ao Terminal 4. E também a visibilidade era muito prejudicada na madrugada, muita gente, inclusive ônibus também do transporte especial, muitos deram aquela famosa paradinha para esperar o tempo melhorar, Paulo. Roberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite madrugada. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, daqui a pouco vamos voltar sim com essas e outras informações também de polícia, ação da polícia durante a noite e madrugada. E, Paulo, é bom colocar aqui, ontem, né, nós trazia as informações de uma ouvinte que ligava e pedia policiamento no bairro Nova Vitória. Aqui no Jornal da Manhã, quando chega, não fica tão somente na reclamação no ar, nós vamos em busca do contato com as autoridades. Conversamos com o Tenente Herold, que é o subcomandante da 4ª SECOM, da área que cobre ali o bairro Nova Vitória, e ele prometia naquele momento um policiamento mais ostensivo e operações dentro do bairro Nova Vitória e também do bairro Grande Vitória, e nós já temos a informação que assim está acontecendo, viu, Paulo? Muita polícia, pessoas presas nesses dois bairros aí que tem sido aí muito atacado por parte de assaltantes. 5h55 em Manaus. Órgãos de segurança apresentam nesta sexta-feira no Centro Integrado de Comando e Controle o Plano Integrado de Segurança para a Operação Parintins 2017. A operação visando a segurança durante o Festival Folclórico de Parintins vai contar com um efetivo de 600 servidores dos órgãos de segurança que já iniciam o deslocamento para o município esta semana. Todos os órgãos de segurança pública do estado fazem parte do Plano Integrado para o evento que acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. Nesta quinta-feira, hoje, Manaus receberá representantes das principais empresas do país para o encontro das empresas de segurança privada, o Enesp, da região norte. Promovido pela Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores e pelos sindicatos que representam o segmento da região norte, o Enesp vai reunir até amanhã no Tropical Hotel os principais executivos das empresas de segurança brasileiras. Realizado em 22 cidades brasileiras, o Festival Dia da Música apresentará no Les Artistes Café Teatro o palco Noites do Norte, com shows de bandas que vão do brega ao rock and roll no próximo sábado. Os shows iniciarão às 14 horas e ninguém paga nada para assistir. O evento conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult. GAC promete reunir 15 mil pessoas na Arena da Amazônia em ação social gratuita. Larissa Balheiro traz os detalhes. Celebrar beneficiando a população. É assim que as cooperativas amazonenses vão comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo no próximo dia 1º de julho na Arena da Amazônia. Neste dia, serão oferecidos serviços de saúde, educação, cidadania e atividades gratuitas em uma programação que vai de 8 da manhã até as 4 da tarde. Trata-se de mais uma edição do programa Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C, que reúne cooperativistas e voluntários em um dia de ação social. São cerca de 20 cooperativas e mais de 600 voluntários participantes neste evento, que tem o objetivo de atender pelo menos 15 mil pessoas. Entre os serviços oferecidos estarão exames médicos, assessoria jurídica e emissão de documentos. O evento é realizado anualmente em nível nacional e é organizado em Manaus pelo sistema OCB, que compreende o Sindicato e Organização das Cooperativas do Amazonas e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, contando com a mobilização das cooperativas associadas e de parceiros. Essas outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus, emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Oyuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM Canutama. Aramã FM de Anambá. Marã FM de Mara. Rádio Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Rádio Urucurituba FM. Independência de Maués. Acompanhe eu e você, Boca do Acre. Tucunaré
Anuri FM de Anuri. Adiranduba.net. Rádio Gospel 7 de Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Vai Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista, bairro Novo Maracá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba. E voz Big Bom de Iranduba. Vamos voltar às ruas da cidade com informações de Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, nós temos informação de não confirmadas ainda, extraoficial, que a empresa líder estaria parada. A empresa líder, Paulo, fica no núcleo 15 da Cidade Nova. Nós ainda estamos aqui na sede do Instituto Médico Legal, que fica aqui na Cidade Nova, no núcleo 9. E daqui a pouco nós já vamos iniciar deslocamentos, Paulo, daqui a pouco trazendo informação do local sobre a paralisação da empresa líder. Chove ainda e chove forte na Cidade Nova, voltou a chover forte. Uma outra informação, Paulo, é que 2 ônibus do transporte especial foram assaltados nessa madrugada na área do bairro João Paulo. O primeiro foi assaltado e depois esse carro que estava sendo assaltado fechou a frente de um outro carro da Tema, de um outro ônibus da Tema, e os bandidos entraram também nesse carro. E a informação que me chega nesse momento é que os bandidos continuam dentro do ônibus no bairro João Paulo nesse momento, e o motorista está na companhia dos bandidos nesse momento, rodando pelas ruas do bairro João Paulo. A gente pede apoio aí da polícia, os motoristas estão conversando comigo, estão ligando a toda hora desse assalto em andamento a um ônibus do transporte especial da empresa Tema no bairro João Paulo. Paulo Guerra. 2 ônibus assaltados durante a madrugada, os bandidos ainda estão em poder de um deles, que já é tradição. É tipo assalto em estradas, quando os bandidos tomam os ônibus de assalto e levam os ônibus para uma estrada deserta, onde deixam os passageiros e se evadem naturalmente. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse assalto, assim como uma paralisação, tal como aconteceu ontem com a São Pedro. Agora a empresa líder, segundo informações, paralisada. Mais uma vez, a população penalizada com os problemas acontecidos quase que todo mês nas empresas do transporte coletivo em Manaus, que tem tempo instável, chuvoso e com temperatura de 24 graus. Zurucará desenvolve projetos para combater queimadas. Quem tem os detalhes é Valdino Castro. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental, SENDA, está desenvolvendo projetos referentes à preservação ambiental aqui no município, sendo que um dos principais problemas é o excesso de fumaça na cidade. De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Sandro Batalha, a inalação e o contato com fumaça deixa a população mais exposta às doenças respiratórias e outras consequências sérias para a saúde. Neste período de verão, os grandes focos de queimadas fazem a fumaça se concentrar nos ambientes abertos e fechados. Com isso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Promotoria de Justiça e Secretaria Municipal de Saúde estão desenvolvendo campanhas voltadas para essa temática. A ação visa combater a prática de crimes e infrações administrativas contra o meio ambiente, principalmente no que tange à poluição pela queima de produtos realizado na área urbana da cidade. Se cada morador fizer a sua parte, estará ajudando grandemente para o bem-estar da cidade. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h07 em Manaus. O Feirão da Caixa 2017, que vai acontecer entre os dias 24 e 25, vai oferecer a possibilidade de renegociação de contas inadimplentes dos clientes que adquiriram imóveis com a Caixa Econômica Federal. A venda dos imóveis começará a partir das 10 horas do dia 24, seguindo informações da organizadora do evento, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. O evento acontecerá no Centro de Convenções do Estúdio 5. A Câmara Municipal de Iranduba realiza audiência pública às 9 horas de hoje para discutir os benefícios da optometria. Optometria é uma técnica profissional que, pelo exame do olho, diagnostica falhas de refração
e prescreve lentes ou exercícios apropriados sem aplicação de drogas ou tratamentos cirúrgicos. Segundo o vereador Edson Nicásio, autor do requerimento que resultou no agendamento da audiência, vários profissionais da área estarão presentes para a palestra sobre o tema. 6h08 em Manaus. Temos informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Falta d'água potável, um problema sem solução em Manacapuru. Grande parte da população sofre com os efeitos da ineficácia dos responsáveis pela distribuição de água dentro do município. Esse levantamento foi feito com base no alto número de reclamações que recebemos todos os dias de todos os bairros e principalmente do centro da cidade, o que mostra que pelo menos 60% das pessoas vivem essa situação de calamidade hídrica. A falta d'água já tem causado o racionamento em algumas famílias que são obrigadas a reduzir o consumo e o uso do líquido precioso. A insatisfação do povo é grande, já que vivemos em uma cidade cercada por águas. Com tanta água disponível assim, se questiona como uma cidade tão rica em rios e lagos pode enfrentar um problema tão sério como a falta d'água. O que se percebe é que o privilégio de estarmos cercados por água depara com a desigualdade na distribuição do produto, além de outros fatores, que também impactuam na escassez da água, como o crescimento da população, que parece nenhuma administração ainda se deu conta desse fator. Muitos bairros como Correnteza, Biribiri, União, Novo Manacá, Vale Verde, Terra Preta e o próprio centro da cidade são os mais atingidos pela falta d'água. Muitos moradores buscam alternativa para armazenar água em suas casas. E uma delas são as famosas bombas-sapo, utilizada de forma irregular e que é proibida pelo SAI, órgão responsável pela distribuição de água. Dona Marlene Almeida, moradora da rua São João, no centro da cidade, disse à nossa reportagem que há 2 meses a água que recebe em sua casa não sobe para sua caixa, o que faz com que ela se submeta a encher vários recipientes para não faltar. No bairro Vale Verde, uma moradora disse: aqui há muito tempo não tem água na rede. A água que nós pegamos é de um vizinho que, graças a Deus, nos socorre ligando borrachas que leva água a outras casas. E assim vive o manacapuruense, reclamando sempre e convivendo com a ineficácia da administração. Bem, Paulo, Manacapuru conta com 2 estações de tratamento de água. Estações estas que até pouco tempo parecia mais um monte de sucata de tubos velhos e enferrujados. Não podemos esquecer que na administração Washington Regis houve uma renovação dos maquinários e tubulações subterrâneas. Porém, desde então, o tempo parece ter parado nessas estações de tratamento e nenhuma inovação foi feita para melhorar a distribuição de água na cidade. E aí quem paga a conta é a população. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h11 em Manaus. De hoje até o dia 25, o turismo e suas diversas expressões serão a pauta do primeiro Festival de Turismo e Mostra Gastronômica do Amazonas, que acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, de 15 às 21 horas. Exposição de artesanato regional, artes plásticas, de potencialidades e atrativos turísticos de 27 municípios do estado, gastronomia regional e indígena, além de pintura corporal e apresentações culturais deverão movimentar os 3 dias de evento. A Prefeitura de Manaus vai apresentar opções de roteiros e programas turísticos na cidade voltados para diversos públicos, uma vez que a capital amazonense é um dos principais destinos indutores de turismo no estado, servindo de ponto quase que obrigatório para o turista que chega para conhecer o Amazonas. O diretor de turismo da Manaus CUT, João Araújo, ressaltou o trabalho realizado pela Prefeitura de Manaus em definir um calendário de eventos da cidade que vem sendo trabalhado junto aos operadores de turismo e feiras nacionais como produtos turísticos oferecidos por Manaus o ano inteiro, o que inclui o Boi Manaus e o Réveillon. Realmente vai ser um evento extremamente importante do ponto de vista de promover o turismo neste grande segmento da economia mundial para o manauara, para o amazonense. É uma oportunidade de conhecer inclusive outros municípios além de Manaus, conhecer a cultura de cada um, né, a gastronomia de cada um. Enfim, é válida a participação de todo o povo. A gente convida todos os manauaras para participarem do evento a partir das 16 horas de amanhã. Vai ser grandioso, com certeza. As pessoas terão novas experiências, novos olhares sobre o turismo na Amazônia. Isso é muito gratificante para nós, como Manaus está participando do evento. 6h13 em Manaus. Voltamos com outras informações de Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade.
Muito bem, Paulo Guerra. E agora núcleo 15 da Cidade Nova, na frente da empresa Líder. Conversava agora, Paulo, com o chefe de tráfego da empresa Líder, o Ramison. Ele me dizia o seguinte: Paulo, parou sim a empresa de 4 às 6 horas da manhã. 86 carros deixaram de ir às ruas e 21 linhas deixaram de ser cobertas por esses 86 ônibus da empresa Líder. A paralisação durou, Paulo, repito, de 4 às 6:10 da manhã. Os últimos coletivos que deveriam ter saído estão saindo nesse momento da empresa Líder, que cobre principalmente a zona norte da cidade. Paulo Guerra. Pelegrini, não deixa de ser um grande transtorno à população nesse início de manhã. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Paradas de ônibus completamente lotadas. Nós fizemos o trajeto do Instituto Médico Legal, que fica também na Cidade Nova. Cortamos por dentro, passamos pelo núcleo 7, pelo núcleo 8, núcleo 4, núcleo 15 e núcleo 16. E nós observamos, Paulo, a movimentação nas paradas completamente lotadas, muita gente esperando pelos ônibus da empresa Líder, que só começam a passar nesse momento. O primeiro ônibus era para ter saído às 4 da manhã e só saiu da garagem o primeiro ônibus às 6 horas e 10 minutos. Em relação à reunião ontem, Paulo Guerra, uma assembleia e logo depois uma reunião com os representantes do sindicato e com a Prefeitura Municipal de Manaus, segundo o Givanci, que nos mandou áudio, nós tivemos acesso ao áudio, eles não houve nenhum tipo de acordo, Paulo, e se não tiver um acordo até às 11 horas da manhã de hoje, o Sindicato dos Rodoviários promete parar 100% o transporte a partir das 11 horas da manhã de hoje, Paulo. Portanto, amanhã promete 100% da frota, Pelegrini. A Justiça vai permitir isso? Pois é, Paulo, eles prometem paralisar hoje, 11 horas da manhã, né? Eles prometem paralisar, segundo eles, uma greve geral. Não sei se eles vão obedecer essa questão dos 70%, 80%. Quando eles falam geral, é que seriam todas as empresas, Paulo. Agora, o percentual só na hora é que vai se poder saber, né? Mas eles prometem, se não houver um acordo, eles têm até as 11 horas da manhã para conversar, possivelmente irá parar o transporte coletivo. Quando se fala em 100%, são todas as empresas. Agora, quanto ao percentual, se é 70%, se é 100% do transporte coletivo nas ruas, é uma outra história, não é, Pelegrini? É uma outra história, Paulo. Só na hora que pararem, que vamos esperar que não pare, é que a gente vai saber. Roberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco, também trazendo mais detalhes sobre o assalto que está acontecendo a um ônibus, Pelegrini. Mais alguma informação? Pois é, Paulo, nós vamos trabalhar essa informação a partir de agora, para quando chegarmos no nosso noticiário policial a gente já ter outras informações, ok, Paulo? Certo, 6 horas e 16 minutos em Manaus. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, promoverá nesta sexta-feira uma manhã de palestras sobre o enfrentamento ao trabalho infantil. A programação faz parte das ações da segunda Semana Nacional de Aprendizagem, realizada de 12 a 16 de junho, e que tem como proposta conscientizar empresas sobre a importância da contratação de jovens e adolescentes, conforme a legislação, e intensificar as ações voltadas ao cumprimento da norma. A primeira palestra de tema Trabalho Infantil e Saúde Mental será proferida pelo psiquiatra Carlos Guilherme Figueiredo. A segunda palestra, A Tutela do Trabalho Decente, terá como palestrante o procurador do trabalho da primeira região, Fábio Goulart Vilela. As palestras serão realizadas no horário de 9 às 13 horas no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. Os casos de Zika no Amazonas tiveram redução de 91% nos 5 primeiros meses de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Neste ano, 450 casos da doença foram registrados contra 5.156 reconhecidos em 2016. Casos de dengue e chikungunya também tiveram redução. Ainda em 2017, 5.631 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti foram registradas no estado. Os casos de dengue caíram 56% em 2017, quando foram registrados 4.849 casos da doença. No ano passado, o total registrado foi de 11.080. Em relação à chikungunya, a redução foi de 55% no Amazonas. Em 2017, foram registrados 332 casos contra 732 do ano anterior. 6 horas e 18 minutos em Manaus.
Com a cheia dos rios, 43 municípios já tiveram perda de mais de 130 milhões em produção agrícola no Amazonas, segundo dados levantados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas até o dia 12 de junho. Manacapuru, Manaquiri e Iranduba estão entre os municípios mais afetados. Banana e mamão são os produtos que tiveram maior prejuízo. De acordo com os dados divulgados pelo IDAM, o número total foi levantado a partir das perdas de 43 municípios em estado de emergência e alerta no Amazonas. Manacapuru foi o município que mais teve prejuízo, conforme o Instituto, com um déficit de 62.315.816 reais. Prefeito de Iranduba abre o verbo. No início dos trabalhos do PPA, Chico Doido se diz injustiçado por seus opositores, se queixa de servidores que não querem trabalhar e revela nas entrelinhas que já pensou em renunciar ao mandato, mas afirma que gosta de desafios e que não é covarde. J. Rai. O prefeito Francisco Gomes, há menos de 6 meses no cargo, aproveitou a cerimônia de abertura dos trabalhos do PPA, Plano Plurianual, realizada na tarde de ontem no auditório da Prefeitura de Iranduba, para fazer um desabafo. Eu nunca passei por o que eu estou passando. Eu já pensei até assim, de desistir, mas não sou covarde. Eu gosto de desafio. Tô pegando muito nome sem merecer, porque eu não sou bandido. Eu tenho um passado limpo, eu tenho um passado de vitória, trabalhador. Ele disse que o salário que recebe como prefeito gasta com a própria prefeitura. A prefeitura não tinha nenhuma máquina funcionando, eu mandei reitar com o meu dinheiro. O salário que eu ganho aqui não dá para passar nem 2 semanas. É comprando uma peça, comprando uma coisa, comprando outra. O prefeito Chico Doido se queixou de parte dos servidores efetivos da prefeitura que, segundo ele, não aparecem para trabalhar, enquanto outros trabalham quando bem querem, e advertiu. Venha para assumir seus cargos, porque agora eu vou agir. Não é perseguição com ninguém, eu só preciso que alguém me ajude a reconstruir o Iranduba. Eu estou tendo muita dificuldade nesta área, porque o pessoal não quer me ajudar. Francisco Gomes também falou sobre os recursos que deveriam ser investidos na iluminação pública da cidade. Sabe o que fizeram? Negociaram o dinheiro da iluminação pública para pagar a iluminação da ponte. Alguma coisa foi feita aí. É descontar diretamente da conta da prefeitura. Quando caiu o dinheiro, é desconto. Não vem para a prefeitura não, gente. E o pessoal me cobrando, o pessoal me esculhambando. E sobre as verbas que já vieram este ano para o município. Os gestores anteriores não depositavam o direito que o funcionário público tinha. Aí o cara bota lá, já veio 34 milhões, 32 milhões para a prefeitura e o prefeito não fez nada. Eu mostro a folha de pagamento e mostro quanto é que eu pago de imposto. O direito de vocês que vocês têm. Sempre em tom de desabafo, mas sem citar nomes, Chico Doido avisou. Eu estou muito magoado dia a dia que a gente vive. Pessoas querendo se aproveitar da ocasião. Pessoas querendo dignir a imagem dos outros. Eu já estou cansado de bater em mim, mas eu vou começar a me defender. E eu não tenho teto de vidro não. Agora quem tiver, vai ouvir. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h21 em Manaus. O prefeito Chico Doido não está longe da verdade não. E realmente a situação de muitos prefeitos é precária, enfrentam muitos problemas, inclusive problemas externos, problemas herdados. Os 8 candidatos ao governo do Amazonas poderão gastar a cada um até R$16.217.863,59 com a campanha eleitoral. O valor foi estabelecido por uma resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE-AM, especificamente para o pleito suplementar. De acordo com a resolução 10/2017 do TRE, os candidatos poderão contratar até 3.076 pessoas por contratação direta ou terceirizada para prestação de serviços referentes à atividade de militância e mobilização de ruas nas campanhas eleitorais. Para a verificação de limites serão consideradas as contratações para o cargo de governo de vice-governador. Para a campanha do segundo turno, se houver, foi determinado o valor máximo de R$4.865.359,08. A pessoa física pode doar até 10% do total da sua receita bruta arrecadada no ano anterior. 6h22.
O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, vai confirmar sua filiação ao PSDB em evento a ser realizado hoje à noite em uma casa de eventos. Segundo o vice-prefeito, a filiação dele representa a harmonia com a administração municipal. Segundo o vice-prefeito, o objetivo em se filiar ao PSDB é confirmar a harmonia com o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Temos esta harmonia desde o nosso primeiro dia de mandato em frente à prefeitura. Na tarde de ontem, o PSDB encaminhou convite à imprensa para um encontro a ser realizado hoje às 7h no do Silas Festas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região do Distrito Federal suspendeu a liminar que embargava as obras de manutenção e conservação no trecho do meio da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, informou o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, na tarde desta quinta-feira. A liberação das obras na via agora dependem da liberação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, IBAMA, que já foi notificado da liberação. Mais de 400 quilômetros serão recuperados com as obras, quase metade dos 877 quilômetros que possui a BR-319. As obras de manutenção e conservação no trecho do meio da BR-319 estavam paradas desde o dia 9 de junho, quando, a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou o embargo da ação por conta de irregularidades no licenciamento. De acordo com Fábio Galvão, superintendente do DENIT, a liberação para o início das obras já foram feitas e o DENIT aguarda o sinal do IBAMA para iniciar as ações. A previsão é que as obras iniciem no dia 3 de julho. O trecho que receberá manutenção começa no 250 e vai até o município de Lábrea, formando ao todo 405 quilômetros de manutenção. Polícia. O juízo da terceira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus julgou procedente o pedido do Ministério Público Estadual e proferiu sentença de pronúncia contra 10 réus acusados de participação em uma série de assassinatos registrados em julho de 2015 em Manaus. Os acusados são Dorval Júnior Carneiro de Matos, Bruno Cesani Pereira, Kleber Cruz de Oliveira, Silvio José da Silva de Oliveira, Adson Souza de Oliveira, Ítalo Gutenberg Macedo Ferreira, Genilson Monteiro da Frota, Rogério Pinheiro de Freitas, Germano da Luz Júnior, Rosenberg Martins Bezerra. 6h28 em Manaus. 2 ônibus foram assaltados agora de madrugada em Manaus e ainda há pouco os bandidos ainda estavam em poder de um deles. Alberto Peregrini, mais detalhes. Muito bem, Paulo Guerra, foram 2 ônibus assaltados durante essa madrugada, os 2 na área do bairro João Paulo, zona leste da cidade. No primeiro momento, os bandidos pegaram o ônibus, Paulo, anunciaram assalto e logo depois, usando esse ônibus assaltado, trancaram a frente de um outro ônibus da empresa Tema. E desse assalto, as informações ainda são poucas, Paulo. Nós estamos ainda buscando informação. Eu já tenho algumas características. Trata-se de um ônibus grande da empresa Tema, não é um micro-ônibus em que os bandidos estão e faz parte da Positivo, né? O ônibus que transporta os passageiros da empresa Positivo. Eles estão aí com os bandidos ainda, não fizeram contato, não se sabe ainda se ele já desceu, o bandido já deixou o ônibus. O fato é que o motorista ainda não fez contato, Paulo. Daqui a pouco, portanto, mais detalhes. Peregrini Transporte Coletivo, a líder já com os ônibus nas ruas, paralisado entre 4 e 6 da manhã, prejudicando mais uma vez a população mais uma vez penalizada com a falta de ônibus em Manaus. E há também a ameaça de que a frota pode parar às 11 horas de hoje. Pois é, Paulo, muito bem. A empresa líder parou, a empresa líder fica localizada no núcleo 15 da Cidade Nova e cobre boa parte da zona norte de Manaus, a maior zona da cidade. 86 ônibus deixaram de sair da garagem no período de 4 às 6h10 da manhã. Essa empresa líder, ela cobre 21 linhas do transporte coletivo, essas 21 linhas todas dentro da zona norte da cidade. Em relação à paralisação do transporte coletivo, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci de Oliveira, teve ontem conversa com os trabalhadores rodoviários, posteriormente foi a uma reunião na prefeitura por volta de 7h40 da noite, às 22 horas, segundo ele, saiu da prefeitura e até aquele momento não havia sido resolvido absolutamente nada, e ele mandou um áudio para a categoria dizendo que se até às 11 horas da manhã não fosse resolvido nenhum tipo de situação, se não recebesse nenhuma proposta para apresentar à categoria, ele iria autorizar a paralisação em todas as empresas do transporte coletivo. Alberto Peregrini, nos próximos 5 minutos, conta tudo o que aconteceu na noite e madrugada.
Muito bem, Paulo Guerra, então vamos começar falando, Paulo Guerra, que ontem os ouvintes do Jornal da Manhã ligaram para a redação do Noticioso da Difusora pedindo mais policiamento no bairro Grande Vitória e Nova Vitória. A reportagem do programa do Jornal da Manhã esteve na quarta SICOM, conversamos com o Tenente Herold e ele falou ao Jornal da Manhã, falou a nossa reportagem dizendo que ainda hoje, à noite de ontem também, nessa madrugada, colocaria várias viaturas no bairro, fazendo aí uma verdadeira operação dentro desses dois bairros. E assim está sendo feito. Dezenas de carros de polícia estão aí nas ruas do bairro Grande Vitória e Nova Vitória, numa ação da quarta SICOM, a fim de diminuir o número de assaltos que acontecem principalmente entre 5 e 7 da manhã e no período também das 18 às 20 horas, principalmente na hora da saída e da chegada dos trabalhadores e estudantes dentro dos bairros. Tenente Herold está fazendo aí um grande trabalho agora, tirando aí bandidos de circulação, ele que é o subcomandante da quarta SICOM. Paulo Guerra, nos prontos socorros da cidade, a movimentação foi considerada muito tranquila. Pronto socorro Platão Araújo, Paulo Guerra, movimentação tranquila, com apenas um atendimento, ainda assim, de uma pessoa que foi atropelada sem ferimentos mais graves. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro homem deu entrada vítima de queda de moto, uma pessoa deu entrada vítima de violência doméstica, uma mulher que foi covardemente agredida por seu marido e deu entrada no pronto-socorro. No mais, Paulo Guerra, a movimentação tranquila no João Lúcio. Vou ficar te devendo as informações do pronto-socorro 28 de agosto. Ainda de polícia. Paulo Guerra, a movimentação por parte dos policiais da 24ª SICOM no centro da cidade foi muito ostensiva durante a noite e madrugada. A polícia também recuperou vários carros que haviam sido roubados. Através da Polícia Militar, policiais da 13ª SICOM detiveram um homem com carregador e munição de arma. Estava aí pronto para cometer assaltos nas ruas da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Apenas um registro durante a noite e madrugada. Foi no bairro Zumbi dos Palmares. O homem que estava roubando, ele era acostumado a cometer assaltos. Tomava bolsa, tomava celular de senhoras e ontem, quando foi praticar um assalto no Zumbi dos Palmares, a população conseguiu detê-lo e começou uma sessão de espancamento. Era murro, chute, soco, pontapés e alguns bofetes. Ele apanhou tanto, Paulo Guerra, ele apanhou tanto que não resistiu aos ferimentos e morreu de tanto apanhar lá no bairro Zumbi dos Palmares. Ele era ladrão e agora também é finado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, os semáforos da Rodrigo Otávio estão completamente apagados. Já é uma movimentação muito intensa e perigosa, viu, Paulo? Difusora. Oi? 6h35 em Manaus, semáforos apagados em vários pontos da cidade, Alberto Pellegrini, muita chuva e o trânsito naturalmente que será prejudicado. Os números das loterias. Um apostador de Peruíbe em São Paulo vai receber 26.572.053,56, porque acertou sozinho os números da Mega Sena no concurso de 1941. As dezenas foram 01, 09,
24. 38. 48. E 49. A Loto Fácil no concurso 1527 teve uma aposta ganhadora também. R$1.965.969,06 é o prêmio para um apostador de Cuiabá. Ele acertou as dezenas 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 24 e 25. 6h39. Esportes. Com mais de 15 mil pessoas nas arquibancadas da Arena, mais que todo o público do Campeonato Amazonense, em Manaus, recorde de público do Brasileiro Feminino deste ano, o Iranduba segurou o Flamengo até o fim e conseguiu o resultado que ele garantiu em uma semifinal inédita do Brasileiro Feminino. A equipe amazonense empatou em 1-1 com o atual campeão e, como havia ficado em 2-2 no jogo de ida, fez o melhor saldo de gol e avançou. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro: Avaí 0, Fluminense 3. Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. Atlético Mineiro 2, Sport 2. Botafogo 3, Vasco 1. Palmeiras 1, Atlético Goianiense 0. Vitória 0, Santos 2. Os jogos de hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro: às 19h30 jogam Corinthians e Bahia. Ponte Preta e Cruzeiro. Às 21h, Flamengo e Chapecoense. Grêmio e Curitiba. Copa das Confederações. Às 12h, Camarões e Austrália. Às 15h, Alemanha e Chile. Últimas notícias. O dólar fechou quase estável ontem. A moeda norte-americana subiu 0,05% a R$3,3326 na venda. Na bolsa, o Ibovespa fechou com variação negativa de 0,01% a 60.761 pontos, após cair 2,01% na véspera. A estatal de energia Eletrobras deverá cortar quase 50% de seu quadro de funcionários em uma reestruturação para sair de uma enorme crise financeira iniciada no final de 2012, após aderir a um pacote de medidas do governo federal para reduzir as tarifas de eletricidade. O presidente da Elétrica, Wilson Ferreira Júnior, disse que a redução do quadro e outros cortes de custos, além da venda de imóveis administrativos e de distribuidoras de energia do grupo, prevista para até o final do ano, deverão gerar uma economia anual de 2,5 bilhões para a companhia. Praticamente todos os professores que atuavam na educação básica, incluindo os ensinos infantil, fundamental e médio no Brasil em 2014, ganhavam em média menos de R$3.500, segundo dados inéditos divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A média de remuneração mais baixa é a de docentes que trabalham em escolas particulares. Eles recebem R$64,98 por hora ou R$2.599,33 por mês, considerando a remuneração total para 40 horas semanais, o que equivale a 3,6 salários mínimos. O Tribunal da Argentina confirmou a condenação a 7 anos de prisão para o ex-presidente Carlos Menem por contrabando agravado de armas à Croácia e ao Equador entre 91 e 95, informaram fontes judiciais. Os extremistas do grupo Estado Islâmico destruíram nesta quarta-feira o Hadba, o emblemático minarete inclinado da cidade velha de Mossul, e a adjacente mesquita Al-Nuri, onde seu líder Abu Bakr al-Baghdadi proclamou o surgimento do califado. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, afirmou que o incêndio que atingiu o município de Pedrogão Grande, no distrito de Leiria, e deixou 64 mortos e mais de 200 feridos, teve origem criminosa. O incêndio já ocorria cerca de 2 horas quando houve o problema com raios que provocaram um conjunto de ignições acrescentadas àquele incêndio que já era de uma violência extraordinária, afirmou Soares, citado pela imprensa portuguesa. A jurista brasileira Flávia Piovesan foi escolhida nesta quarta-feira para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para um mandato de 4 anos como conselheira. Ela e mais 2 juristas, um mexicano e um chileno, foram eleitos durante a 47ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Cancún, no México. A Justiça de Taubaté concedeu ontem prisão domiciliar ao médico casado Roger Abdelmaci devido a problemas de saúde. Ele foi condenado a 278 anos de prisão por estuprar paciente de sua clínica de reprodução humana. A juíza da Vara de Execuções, Sueli Armani, no entanto, indeferiu o pedido de indulto humanitário feito pela defesa. A pena do ex-médico atualmente está reduzida a 181 anos por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relatório da Polícia Federal dirigido ao juiz Marcelo Bretas
Delegatas da 7ª Vara Criminal Federal aponta supostas ligações do atual governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, com um dos réus da Operação Calicut, Luiz Carlos Bezerra. De acordo com o relatório que data de 13 de junho deste ano, Bezerra é identificado como pessoa que fazia o manejo de valores, realizando pagamentos, investimentos e acertos para a organização criminosa, cujo líder era Sérgio Cabral. A Calicut é um desdobramento da Operação Lava Jato. Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, do PSDB Mineiro, deixou na madrugada de hoje o complexo penitenciário feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte, e saiu para a prisão domiciliar. O juiz Ricardo Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, proibiu a empresa JBS de vender subsidiárias na Argentina, no Paraguai e no Uruguai para unidades naqueles países controladas pela Minerva, segunda maior companhia de carne bovina do Brasil. O valor do negócio, que havia sido anunciado no início deste mês, é de 300 milhões de dólares, o que no câmbio de hoje equivaleria a cerca de R$1 bilhão. O presidente continua sua viagem pela Europa e hoje sai da Rússia e viaja para Oslo, na Noruega. Na pauta, encontro com investidores noruegueses. Ontem, Temer se encontrou com Vladimir Putin no Kremlin, onde assinaram acordos bilaterais e defenderam a intensificação de relações entre Brasil e Rússia. Dois ministros votaram por manter Edson Fachin como relator do caso JBS no Supremo. O próprio Fachin e Alexandre de Moraes defenderam a continuidade do ministro à frente das investigações da delação dos executivos da empresa. O julgamento foi interrompido ontem e será retomado hoje com o voto dos outros 9 magistrados. Em busca de uma agenda positiva, o Planalto anuncia nesta quinta-feira o empresário Jorge Gerdau e a ex-ministra de Indústria Dorothea Werneck como membros do Conselho Nacional para Desburocratização Brasil Eficiente. A demissão de 2 apadrinhados do senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, foi apenas o primeiro tiro de advertência lançado pelo governo para sua base após derrota da reforma trabalhista em comissão do Senado. O Planalto começou a mapear outros cargos ocupados por indicados do PMDBista e também pelo PSDB e PSD, no aviso de que os votos contrários às novas regras dadas por Eduardo Amorim, PSDB do Sergipe, e Otto Alencar, PSD da Bahia, também serão retaliados. O governo está disposto a fazer das represálias à derrota da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais um caso exemplar. Avisa que novos cortes podem ser feitos a depender do comportamento da base na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Deputados que votaram e fizeram campanha para aprovar a reforma na Câmara foram ao gabinete do ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, cobrar pulso firme do Planalto em relação aos traidores do Senado. Preparem-se para a febre do eclipse solar. Os destinos norte-americanos do caminho do eclipse do próximo dia 21 de agosto estão ficando com uma programação quente, cheia de festivais, shows e festas. Na América do Sul, incluindo o Brasil, o fenômeno será visto apenas de forma parcial. A escuridão total ficará por conta dos moradores dos Estados Unidos. O eclipse poderá ser visto entre o estreito de Oregon até a Carolina do Sul. À medida que a lua se move em frente ao sol, a luz do dia cederá a escuridão ao longo de um caminho de 9 a 110 quilômetros de largura. O caminho também irá atravessar faixas largas de Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Missouri, Kentucky e Tennessee, junto com regiões do Kansas, Geórgia e Carolina do Norte e um pequeno pedaço de Iowa. Uma banda fará um tributo a Pink Floyd e planeja um show de Dark Side of the Moon em Jefferson City, Missouri, para acompanhar o fenômeno. A Orquestra Filarmônica da Carolina do Sul oferecerá um evento Star Wars Music Eclipse. A cidade de Sylvia, na Carolina do Norte, terá uma corrida chamada Moonlight Madness. Destaques de capa dos principais jornais do país hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Regra atual de delações tem apoio de ao menos 5 ministros do STF. Folha de São Paulo. Comissão do Senado aprova a possibilidade de revogar mandato presidencial. O Estado de São Paulo. O Naro entrega à Polícia Federal imagens de contatos com Gedel. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia Federal desarma policiais civis que faziam segurança de Joesley Batista. Valor econômico. Temer demite indicado de senador que votou contra a reforma trabalhista. Estado de Minas. Crimes violentos caem em Minas Gerais nos primeiros 5 meses, puxados por queda nos roubos. Jornal do Comércio. A AGU pede bloqueio de bens da JBS para ressarcimento de 850 milhões. Fortaleza Diário do Nordeste. Polícia Civil captura 3 suspeitos de participar de morte de PM. Porto Alegre, 0 hora. Brasileiro que trabalhava em cruzeiro desaparece de navio na Europa. O Brasil Econômico. Justiça proíbe JBS de vender ativos para Minerva Foods. Edições impressas locais. Agora.
Moradores de rua são assassinados com tiros na cabeça. O Recife Jornal do Comércio. Mudança de rota do agronegócio afeta o Amazonas. A crítica. 7º Batalhão, chefes na Berlinda. Exército investiga denúncia de abuso. Em tempo. Fundo aprova 3 milhões de reais para 20 mil produtores. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardim, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Valdir Correia, o garotinho. Ele vem com muita emoção, dando amor pra dar comunicação. Show de serviço, informação, pra alegrar o seu dia. Valdir Correia, o garotinho. Bate um papo com você, vamos participar, vamos debater. Ele luta junto com você pra fazer o mundo melhor. Valdir Correia. Valdir Correia, o garotinho. Programa feito pra você. Alô, garotinho. Alô, bom dia, querida família amazonense. Bom dia, dona Chuva. Minha gente, já chove há 4 horas e 30 minutos em Manaus. Se bem que está diminuindo, chove em alguns pontos neste momento, mas foi uma chuva torrencial na madrugada. Começou por volta das 3 horas e 30 minutos. Ninguém me contou não, tava vendo. 3h30 da manhã. Chuva torrencial, chuva grossa realmente. Olha, rajadas de vento que assustava. Isso veio na madrugada. A previsão hoje é de 13 milímetros. Eu tenho para mim que uns 17 já foram. Não foi fácil, mas é chuva. Vamos lá, minha gente. Bom dia, dona quinta-feira, 22 de junho de 2017. Vamos arrumar nossa agenda? Com o dia de hoje do ano já são passados 173. Para terminar 2017, tá faltando muito. Ainda faltam 192 dias. Hoje é o dia de São Paulino de Nola. É também o dia do orquidófilo e o dia do aeroviário. Muito bem, o Rio Negro desceu mais 3 centímetros ontem. Seu nível em relação ao mar agora está em 28 metros 72 centímetros. Claro, essa cota nós vamos, daqui a pouquinho, como a difusora faz todos os dias, vamos atualizar daqui a pouquinho. Bem, há pouco no Jornal da Manhã, o comando Paulo Guerra e equipe, já foi destacado que são normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Vamos ao nosso trabalho. São 7 horas e 4 minutos. Nós vamos ficar juntos pelas ondas difusora até as 10 horas da manhã. 3 horas de programação. E aqui não se perde tempo, não tem conversa fiada, é tudo objetivo. Já vamos com as nossas manchetes. E durante a programação, durante as 3 horas que vamos ficar juntos, as mais importantes vão ter destaque. Já vamos conferindo em nível nacional. Pessoal de Brasília, eu sei que todo mundo gosta de dinheiro, viu? O cara que não gosta de dinheiro tem que ser internado. Mas o pessoal de Brasília não para. 7 partidos fecham questão para o fundo de 3,5 bilhões de reais para financiar campanhas. Já é eleição 2018. Líderes partidários
acham que sem fundo não tem eleição no ano que vem e que mesmo com financiamento privado, as empresas não iam contribuir com nada porque estão morrendo de medo. Esse morrendo de medo, por minha conta, realmente é verdade. É verdade, maestro. Bem, ainda em nível nacional, assunto lá de Brasília, é sempre Brasília, quando se fala em nível nacional, 90% é Brasília. Supremo Tribunal Federal começou a analisar ontem se o acordo de delação premiada feito pelo empresário Joel Batista, o dono da JBS, pode ser revisto pelo acordo plenário. Então o ministro Edson Fachin, ele votou contra a mudança das regras e defendeu sua permanência como relator do caso. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o voto do relator. Outros 3 vão também seguir. Já eu explico como é que isso vai acontecer. Bem, uma pesquisa indica que 43% dos internautas fizeram mais compras online no país, já agora em 2017. Matéria que vem agora de Roraima. Roraima precisa se arrumar. Roraima lidera em violência doméstica contra a mulher. Aliás, toda agressão à mulher é uma tremenda covardia. Só covarde agride mulher. Uma notícia muito boa, minha gente. A Justiça libera obras de manutenção na BR-319. Muito bacana. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, suspendeu a liminar que embargava as obras de manutenção e conservação do trecho do meio da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. Então, minha gente, o que vai acontecer? A partir desta liminar, a liberação das obras na via depende agora do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis Naturais, que é o IBAMA, que, aliás, já foi notificada a liberação. Dos 877 quilômetros de extensão da BR-319, a Justiça autorizou a recuperação de 405 quilômetros da rodovia federal. Ela, quando voltar a funcionar, o comércio aqui, a indústria, será fortalecida com certeza absoluta. Vocês podem ter certeza, vai ter muito movimento daqui para Porto Velho, de lá para cá, e o nosso comércio vai ter uma boa vida, por tabela também a indústria. Bem, eleições, são 7h07. O Tribunal Regional Eleitoral aprovou pedido de forças federais para atuar em Manaus e mais 3 municípios da região metropolitana nas eleições suplementares do estado em agosto. Bem, minha gente, além da capital, deve receber tropas federais as cidades de Altazes, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. Matéria que vai merecer reforço. Política. O tabuleiro vai esquentando. O vice-prefeito Marcos Rota, ele vai deixar o PMDB, vai se filiar realmente ao PSDB de Arthur. Essa conversa surgiu lá atrás. O prefeito Arthur Neto tinha feito o convite ao Marcos Rota, ele ficou de responder essa conversa lá atrás. É verdade, mas ele ainda não tinha respondido. E agora respondeu, portanto, Marcos Rota. Essa informação já foi ontem, que vai se filiar ao PSDB em evento a ser realizado hoje à noite em uma casa de eventos, vai ser na zona oeste de Manaus. Então, Marcos Rota deixando o PMDB, ingressando no PSDB, a convite do prefeito Arthur Neto. São 7h09 da manhã. Agora vamos para a nossa mensagem matinal. A carne é fraca. Quando alguém procura uma desculpa para justificar suas fraquezas, é comum ouvirmos a afirmativa de que a carne é fraca. A culpa, portanto, é da carne, ou seja, do corpo físico. Esse é um assunto que merece mais profundas reflexões. O alemão Hahnemann, criador da medicina homeopática, fez a seguinte afirmativa:
o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Sábia consideração essa, pois encerra grandes verdades. Culpar o corpo pelas nossas fraquezas equivaleria a culpar a roupa que usamos por um acesso de cólera. Quando a boca de um guloso enche-se de saliva diante de um prato apetitoso, não é a comida que excita o órgão do paladar, pois sequer está em contato com ele. É o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão através do pensamento. Se uma pessoa sensível facilmente verte lágrimas, não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Assim, um homem é músico não porque seu corpo seja propenso à musicalidade, mas porque seu espírito é musicista. Como podemos perceber, a ação do espírito sobre o corpo físico é tão evidente que uma violenta comoção moral pode provocar desordens orgânicas. Quando sofremos um susto, por exemplo, logo em seguida vem a sudorese, o tremor, a diarreia. Outras vezes, um acesso de ira pode provocar dor de cabeça, taquicardia e até mesmo deixar manchas roxas pelo corpo. Quanto às disposições para a preguiça, a sensualidade, a violência, a corrupção, igualmente não podem ser lançadas à conta da carne, pois são tendências radicadas no espírito imortal. Se assim não fosse, seria fácil, pois não teríamos nenhuma responsabilidade pelos nossos atos, desde que, uma vez enterrado o corpo, com ele sumiriam todas as fragilidades e os equívocos cometidos. Toda a responsabilidade moral dos atos da vida fica sempre por conta do espírito imortal, e não poderia ser diferente. Assim, quanto mais esclarecido for o espírito, menos desculpável se tornam as suas faltas, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Todos nós, sem exceção, possuímos na intimidade a centelha divina, a força capaz de conter os impulsos negativos e fazer vibrar as emoções nobres que o Criador depositou em nós. Fazendo pequenos esforços, conquistaremos a verdadeira liberdade, a supremacia do espírito sobre o corpo. E só então entenderemos por que Jesus afirmou: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Alô, garotinho! Pode Correia, o garotinho. Programa feito pra você. No oferecimento Fogás, o cofrinho azul da Fogás voltou. Você sabe o que precisa fazer para ganhar o seu? Peça seu gás pelo aplicativo Fogás pelo 0800 709 9292 ou nas revendas participantes e ganhe na hora. Se você ainda não tem o aplicativo Fogás, pode baixar gratuitamente no Google Play ou no App Store. E essa promoção do Cofrinho Fogás é válida até o dia 5 de julho ou enquanto durar o estoque nas revendas participantes. Cofrinho Fogás. Comprou seu gás, ganhou. É para aproveitar. A Difusora Rede Nacional Difusora Manaus Gaúcha de Porto Alegre, os fatos vão chegando, nós vamos informando. STF retoma nesta quinta-feira julgamento que decide se Edson Fachin segue como relator do caso JBS. Emergências de 7 hospitais de Porto Alegre operam com restrição devido à superlotação. Aposta de Peruíbe em São Paulo acerta sozinha dezenas da Mega Sena e leva prêmio de 26 milhões de reais. Ataque com carro-bomba deixa 20 mortos e dezenas de feridos na província de Helmand, no Afeganistão. 7h14, uma dica do IEL. O IEL Amazonas, em parceria com o CNPq, está com inscrições abertas para o programa Inova Talentos 2017. Essa é a hora da sua empresa pôr em prática aquele projeto inovador. Conte com o apoio do IEL Amazonas.
O edital de inovação pode ser encontrado em tudo emendado agora, inovatalentos.com.br. Saiba mais também pelo telefone 2125-8800 e conquiste o seu lugar. E a Mega Sena, minha gente. Uma aposta da cidade paulista de Paruíbe acertou as 6 dezenas da Mega Sena e vai levar sozinha o prêmio de 26 milhões de reais. 63 apostadores fizeram 5 números e receberão 38 mil reais cada. As dezenas sorteadas a noite passada são 01, 09, 24, 38, 48 e 49. A Loto Fácil saiu para uma aposta de Cuiabá. A chuva tá passando, mas já são 4h30 de chuva. Desde a madrugada de hoje, começou 3h30. Falando em água, podem até dizer que a água é tudo igual, mas não é bem assim não, minha gente. Na hora de pedir, peça Água Crim, que tem o fluxo natural da fonte, é rica em sais minerais.